vou gravar, eu vou gravar essa aula. Eu estou gravando, na verdade, essa aula agora. E daí depois eu passo para vocês a aula no, um link do YouTube para que a gente possa ter essa aula mais, caso a gente queira acompanhar ela novamente, tá bom? Então, novamente, obrigado demais aí pela presença de vocês. Nós estamos em 3 salas, o professor Sava e o professor Alexandre, eles estão em outra sala. Então, acho que fica legal, daí com o tempo a gente vai se adequando aí como que vão ficar essas primeiras aulas por à distância, né? Mas pelo como as coisas estão andando, acredito que a gente deve voltar em breve aí para a sala de aula. Vamos torcer para que isso ocorra o mais breve possível, tá bom? Então, eu vou começar a aula aqui. Vocês só vão dando um toque para mim se tá tudo certo. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu só abrir meu bate-papo aqui. Então, assim, turma, bem uma coisa super descontraída, né? Uma coisa bem tranquila, assim. Qualquer coisa, vocês vão mandando no chat as perguntas, caso vocês queiram fazer algum tipo de pergunta. E se quiser fazer por áudio, eu não sei se o áudio de vocês está liberado ou não. Se não tiver liberado, daí vocês me avisam que daí eu libero ele para todos vocês, tá bom? Para ficar uma coisa mais dinâmica, assim, para que a gente possa indo compartilhando as nossas experiências. Então, vamos lá. Ó, a grande importância, como eu falei para vocês, de ter em mente sobre os tratamentos de faringotonsilites, assim como de rinossinusites e de otites, é a grande demanda que vocês vão ter no dia a dia no ambulatório, na medicina de família ou na UPA, nos pronto atendimentos. Então, é super importante a gente estar bem em mente assim com a conduta que a gente tem que ter perante alguns casos clínicos. Quando a gente estava fazendo presencial, eu dava o caso clínico e daí a gente discutia o caso clínico em sala de aula. Por uma questão de conectividade, de possibilidade de alguns alunos terem acesso ao computador, à internet, assim, para que isso fique de uma maneira mais justa para todos. Daí eu preferi fazer algo nesse sentido, que eu vou passando para vocês os casos clínicos e a gente vai discutindo eles passo a passo, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre... Vou botar meu chat aqui. Aí. Quando a gente fala sobre as amidalite ou as faringoamidalites, né, a gente tem que lembrar que são doenças inflamatórias, né, infecciosas, que elas podem envolver a faringe, as tonsilas, né, a gente usa muito o termo tonsila, o americano usa muito tonsila também, nos termos internacionais, assim, a gente acaba usando mais amígdalas e adenoide, assim, mas só para vocês entenderem que a gente usa bastante o termo tonsilas. Começar com algumas considerações, então, anátomo-fisiológicas. Então, a amígdala lingual, ela fica anterior às tonsilas palatinas ou às amígdalas palatinas. A amígdala lingual é a amígdala que fica atrás da língua. Então, na língua a gente tem as papilas gustativas e, posteriormente, quando você começa a mergulhar a língua em relação à faringe e à laringe, a amígdala lingual ela fica ali bem aderida não, fica junto da amígdala, junto da língua. Hoje em dia, quando a gente fala de amígdala lingual dentro da otorrino, é difícil você pegar uma amidalite lingual pura, assim. É muito incomum. Normalmente a gente pega mais amidalite palatina mesmo, uma tonsilite palatina. Uma coisa que é interessante, só de curiosidade para vocês terem em mente, é que a cirurgia robótica dentro da otorrinolaringologia, ela ainda não tem muito papel dentro do nariz, assim, dentro da rinologia,
e dentro da otologia também muito pouco, mas a indicação maior que tem é nessas amígdalas linguais muito grandes, que é a cirurgia para pacientes que apresentam uma dificuldade respiratória noturna muito grande, daí acaba fazendo cirurgia robótica mesmo. A gente faz de maneira não robótica também, mas realmente a indicação, uma das indicações que está se tornando meio que dourada assim para cirurgia robótica dentro da otorrinolaringologia é essa cirurgia da amígdala lingual. Esses pacientes eles têm que ser feito traqueostomia antes deles, né? Para que a gente possa fazer cirurgia, visto que pode ocorrer um edema muito importante no pós-operatório. Então, o paciente fica traqueostomizado, fica em UTI, e daí ele faz essa cirurgia. Então, as tonsilas, então, pode ser a amígdala lingual, tonsila palatina, tecido linfóide, né? Peritubário e da granulação parafaríngea. Isso é uma coisa legal de vocês sempre terem em mente, essa granulação parafaríngea, porque vocês vão observar em alguns casos que a granulação parafaríngea ela acaba aparecendo muito quando você tem uma faringite viral. Então você tem uma faringite viral, daí você observa lá atrás na faringe do paciente quando ele abre a boca e assim você consegue usar o abaixador de língua, você consegue olhar que essas granulações parafaríngeas elas estão aumentadas. Então, a gente tem as tonsilas faringeias, que a gente chama de adenoide, que essas ficam lá atrás do nariz, tá bom? E a conexão de todos esses órgãos linfáticos, a gente vai chamar de anel linfático de Waldeyer, né? Então, essas estruturas assim agrupadas apresentam essas funções de histologia mais ou menos que semelhantes. Aqui tem um videozinho sobre esse anel de Waldeyer, que vou passar aqui para vocês, uma coisa bem rápida, apenas para que a gente possa ter em mente, então, que a gente vê, então, lá na porção posterior do nariz, então, a gente tem a parte da adenoide, ao lado da adenoide, a gente tem a entrada da tuba auditiva, né? Então, às vezes, por isso que quando você tem aumento dessa adenoide ou mesmo uma inflamação dessas tonsilas tubais da tuba auditiva, você acaba tendo uma congestão do ouvido e ficando com a sensação do ouvido tapado, né? Então, é por causa disso. Então, a gente tem então adenoide, a gente tem essas tonsilas tubárias, né? A tonsila palatina e essa que ele está mostrando que é a tonsila lingual. Então, quando a gente conecta todas esses órgãos linfáticos, então a gente tem, então, no caso, o anel de Waldeyer, né? Esse vídeo só comenta um pouquinho sobre adenoidites, que é uma coisa que a gente observa que tem vários motivos, várias causas, mas uma das causas mais comuns, elas acabam sendo mais de origem viral, de origem inflamatória mesmo, né? Então, você tem uma inflamação dessa porção posterior lá do rinofaringe. Isso pode cursar mesmo com essa questão de febre, você pode ter uma questão de uma obstrução nasal e um corrimento nasal. Então, isso é uma adenoidite. Tá bom? Então, a gente vai falar sobre essa tonsila faringeia, que é essa adenoide. Então, o adenoide é esse órgão que fica posteriormente lá no nariz, tá? Então, olha, a tonsila faringeia desenvolve-se totalmente no 7º mês de gestação e continua a crescer até o 5º ou 6º ano de vida. É importante sempre lembrar disso, desse crescimento da adenoide até o 5º ou 6º ano de vida, por causa da conduta em relação quando você tem um aumento muito grande da adenoide, causando uma alteração da respiração. Mas vamos lá. Ó, ela é estimulada, então, por uma variedade de estímulos por antígenos, né? Então vírus, bactérias, alérgenos, fungos, fumaça de cigarro, fumaça irritante de poluição, tudo isso favorece o crescimento da adenoide. Então, devido à sua localização, as adenoides aumentadas, então, como ela fica lá atrás do nariz, ela pode causar então uma obstrução nasal
e pode causar uma dificuldade da limpeza da cavidade nasal, que é essa estase de secreção nasosinusal. E quando você tem isso, às vezes você fica com o paciente, ele tem aquela criança que tem o nariz muito cheio de coriza, né? Que fica o nariz bem cheio de catarro, assim. Então, às vezes, isso pode ser por aumento mesmo da adenoide, né? Quando você tem essa congestão nasal, você pode acabar tendo um aumento de proliferação bacteriana. Bactérias que são nossas, dentro do nosso organismo, que vivem em harmonia, elas são saprófitas, elas começam a se tornar patogênicas porque essa secreção que começa a entrar em estase dentro da cavidade nasal serve de meio de cultura, né? Serve de alimento, de comida para a proliferação dessas bactérias e assim elas começam a se tornar oportunistas, tá bom? Então, além disso, a nasofaringe funciona como um conduto para a passagem de ar inspirado e secreções que drenam da cavidade nasal para a orofaringe, como caixa de ressonância para a fala e local de drenagem da tuba auditiva. Então é normal você, às vezes a gente opera adenoide de uma criança e a mamãe fala que a criança teve, a voz da criança mudou, a voz da criança ficou mais fina. Lógico, isso esse sistema de ressonância é como você entrasse num apartamento, né? Você entra num apartamento com móveis, ele tem um tipo de som. Você entra num apartamento sem móveis, ele tem outro tipo de som. Isso é a ressonância. Quando você tira dentro de uma criança que tem uma cavidade pequena, você tira um órgão que tem um volume grande, como uma adenoide que pode estar obstruindo o rinofaringe, isso com certeza acaba mudando mesmo toda a ressonância vocal vocal da criança. E a drenagem da tuba auditiva, aquilo que eu falei, então, às vezes, quando você tem uma tonsila faringeia muito aumentada de tamanho, você pode acabar obstruindo a comunicação do ouvido com o nariz, que é aquilo que a gente sente, essa tuba, quando a gente está subindo de avião ou descendo de avião, que o ouvido entope. Você meio que abre a boca, faz tup, tup, o ouvido desentope. Ou quando você faz manobra de valsalva, né? Que você inspira profundamente, tampa o nariz e assopra assim, né? Então você tenta com isso abrir a tuba auditiva e conseguir abrir levar ar para o ouvido médio. Isso tenta destrancar o seu ouvido caso ele esteja prejudicado em questão da alteração de pressão. Então, quando você tem uma adenoide grande, ela acabou obstruindo, fazendo uma barreira em relação a isso. Então, a presença de uma tonsila faringeia de volume aumentado obstrui a nasofaringe, prejudicando então todas as funções, que basicamente é isso que a gente comentou, que vai estar relacionado com ronco, respiração bucal de suplência e essa congestão nasal com aumento de secreção na cavidade nasal. Coisa que é interessante que ele fala aqui, que a partir dos 7 anos de idade começa a ocorrer uma atrofia das tonsilas faringeias, tá bom? E um aumento do diâmetro do nasofaringe melhora o fluxo de ar. O que eu quero dizer com isso nessa frase que é importante? Lembra que eu falei para vocês? Então, a adenoide, ela cresce, a tonsila faringeia, a adenoide, ela cresce até os 6, 7 anos de idade. E depois dos 7, 8 anos de idade, ela começa a regredir o tamanho. A criança, ela tem lá, vamos supor, 2, 3 anos de idade, e ela é uma respiradora bucal importante, ela ronca muito e faz catarro no ouvido. E a gente acaba orientando a mamãe que fala assim, tem que operar essa adenoide do seu filho. Ela fala assim, não precisa operar, porque com 7, 8 anos, 9 anos de idade, até 12 anos de idade, essa adenoide ela vai regredir. Então não tem motivo para tirar uma coisa que vai acabar regredindo. Não faz muito sentido mesmo. Isso é uma verdade, mas você tem que pensar daí nos efeitos adversos disso. Um paciente que ele é respirador bucal de suplência, ele acaba causando muitas deformidades craniofaciais, porque ele dorme com a boca aberta. Normalmente o céu da boca, que é o palato duro, ele acaba se elevando, porque o paciente acaba ficando com a boca aberta. E essa elevação do céu da boca que fica escavado por causa da respiração bucal de suplência vai causar toda a deformidade dos dentes. Vai acabar tirando espaço para quando começarem a ver os dentes permanentes, eles começarem a perder os dentes de leite que a gente comenta, e daí não vai ter espaço para os dentes começam a ficar apinhados um em cima do outro. Além dessa elevação do palato, causa toda a deformidade crâniofacial na criança.
Então, realmente, não precisa mesmo tirar, porque com 10, 12 anos de idade, porque daí todo o prejuízo que a adenoide poderia causar nesse desenvolvimento craniofacial já foi ocasionado. Então, por isso que a gente fala para operar antes, porque se opera daí muito mais tarde ou não opera, todo o dano já foi ocasionado e isso é que é o maior prejuízo que a gente acaba tendo mesmo em relação ao aumento da adenoide. Então, isso aqui é uma visão esquemática para sagital. Então, vocês podem observar que no final do nariz, então, está a adenoide e aqui está a tuba auditiva, né? Então, quando essa adenoide aumenta muito de tamanho, acaba obstruindo a tuba auditiva e a criança acaba tendo catarro dentro do ouvido ou dificuldade respiratória. Aqui a gente pode ver claramente um aumento que eu tenho da adenoide, isso é um raio-x de cavo, o preto é o ar, né? Aqui é a arcada superior, a arcada inferior, aqui é a língua, aqui é o ramo da mandíbula do paciente. Então observe mesmo que esse aumento da adenoide, que essa parte cinza obstrui a parte preta, que é a passagem do ar, que a gente consegue ver claramente aqui. Ó. Olha a diferença que eu tenho de preto desse lado e preto desse lado de cá. Então o preto é o ar, que acaba passando então, no caso, o ar aqui no nariz. Vale a pena vale a pena comentar nesse caso clínico aqui que essa criança ela tem um aumento das amígdalas palatinas aqui, mas isso a gente já vai comentar melhor. Tá bom? Então beleza. Então esse aqui é um vídeo então que mostra então onde fica a adenoide. Então você vê que eu estou entrando na narina do lado esquerdo do paciente. Essa é uma videonasoscopia que eu faço no consultório, que é o assoalho do nariz, o septo nasal. E tudo isso aqui, ó, toda essa massa aqui é adenoide. Veja que a superfície dela é uma superfície lisa, ela não tem uma superfície com criptas. Isso é uma coisa legal porque a gente vai ver na amígdala daqui a pouco, tá bom? Mas olha, observe que só tem um espaço pequeno, bem pequeno de passagem de ar aqui, ó. E tudo isso aqui, esse aumento de volume, está relacionado mesmo com essa hipertrofia da adenoide, tá bom? Então eu vou passar por essa hipertrofia da adenoide e aqui a gente já vê o orofaringe do paciente. Aqui epiglote, aqui espera que eu acho que eu vou voltar. Não vou voltar. Deixa eu voltar aqui. Então aqui a epiglote lá embaixo, ó, voltando a imagem aqui, ó. Deixa eu congelar ela aqui. Então aqui, ó, a epiglote ela fica aqui embaixo, né? Aqui é o rinofaringe, é o término do rinofaringe, o começo da orofaringe. As amígdalas linguais elas ficam aqui dos lados, né? A amígdala palatina, perdão, a amígdala lingual ela fica aqui e aqui é a parte das valéculas e a epiglote. Então observe que logo depois que eu passo pela adenoide grande dessa criança, daí eu teria uma capacidade respiratória bem boa. Então vamos ver esse caso aqui. Então esse caso é um caso de um paciente adulto que eu tenho no consultório, que normalmente a adenoide ela não apresenta assim um quadro de secreção assim, mas ela pode ocasionar um quadro de mau hálito. Por exemplo, veja nesse caso que o paciente não tem mais adenoide, né, porque é um paciente já de idade, mas ele está fazendo uma adenoidite crônica. É uma cultura que, nesse caso aqui, foi uma cultura por Staphylococcus, que aqui vocês podem observar, então, a garganta dele funcionando, aqui é a tuba auditiva, e essa placa inteira é placa relacionada com alteração da adenoide daí do paciente. Então, observe que aqui ele fica falando, e esse catarro faz um gotejamento posterior. Então, no caso anterior, a gente viu o paciente que tem um aumento daí da adenoide numa criança, e no adulto ele pode cursar com um aumento no caso de secreção ou catarro. Tá bom? Então, veja que a deformidade craniofacial, ela ocorre muito. Então, a gente não pode aceitar criança dormindo com a boca entreaberta. Observe que o lábio inferior da criança, ele é um lábio que ele fica evertido, né? Então, quando você olha para você mesmo, o lábio superior, ele tem mais ou menos o mesmo tamanho do lábio inferior. Acaba sendo um pouquinho maior o lábio inferior, uma questão de musculatura de orbicular,
Mas quando você tem um lábio inferior maior, é porque houve uma eversão. Isso porque a criança dorme com a boca entreaberta, e isso faz uma flacidez do músculo orbicular que acaba fazendo uma eversão do lábio inferior. E você pode observar que o lábio inferior normalmente ele é seco desses pacientes, ele acaba sendo até um pouco rachado. Tá bem? Então vamos lá. Vamos falar aqui então sobre agora as tonsilas palatinas ou as amígdalas. Qualquer coisa, manda um chat para mim, pergunte, eu vou respondendo para vocês, tá bom? Senão eu vou tocando a aula. Então, quando a gente fala de tonsilas palatinas, então, que é as amígdalas, né? Então, são massa de tecidos linfóides localizados lateralmente na orofaringe e representam o maior acúmulo de tecido linfóide do anel de Waldeyer, aquele anel que a gente comentou, tá bom? Normalmente estão confinadas à orofaringe. Se excessivamente grandes, podem alcançar o nasofaringe, gerando uma insuficiência velofaringeia e obstrução nasal. Então, acontece que às vezes tem criança que a amígdala é tão grande, tão grande, tão grande, que elas têm uma dificuldade mesmo na própria alimentação e uma dificuldade respiratória muito grande, porque ela se projeta posteriormente. Então, além dela sair das lojas das amígdalas, que são os pilares, então quando a gente abre a boca, a gente vê a amígdala de um lado, a amígdala do outro lado, normalmente elas ficam protegidas posteriormente pelo pilar posterior. Então, o pilar posterior é um grupo muscular que faz como fosse um lençol, um véu que não deixa que a amígdala palatina se projete posteriormente, fazendo obstrução daí da via aérea quando o paciente tem uma respiração nasal. Mas às vezes essa amígdala é um tamanho tão grande, ou o posicionamento da língua acaba empurrando a amígdala posteriormente, e isso acaba ocasionando uma dificuldade respiratória para o paciente. Então, o mais comum, no entanto, é a sua extensão para a hipofaringe, isso que a gente está falando, gerando obstrução das vias aéreas, a apneia do sono, que é a síndrome da apneia do sono. Né? A inervação das tonsilas palatinas é dada pelos ramos glossofaríngeo, no par, no polo inferior e ramos descendentes do nervo palatino. A causa de otalgia após a amidalectomia ou vigência de amidalite deve-se ao ramo timpânico do glossofaríngeo. Então, isso é uma coisa bem interessante. Vocês vão ver no dia a dia da clínica diária para vocês que os pacientes vão falar assim, estou com uma dor de garganta, uma amidalite, meu ouvido está com dor também. Então, qual que é a relação que o paciente, a gente fala assim, isso é uma irradiação da dor. Tá bom, mas por que é uma irradiação da dor? Como que irradia essa dor da amígdala para o ouvido? Por causa disso, por causa do ramo timpânico do glossofaríngeo, tá bom? Isso é questão importante. Normalmente as coisas caem em prova. Perdão. Então vamos lá. Então aqui, como eu tinha mostrado então para vocês, aqui a gente vê novamente um paciente, né, que aqui tem um aumento da adenoide dele. Veja que tem uma obstrução da passagem do ar aqui e uma hipertrofia de amígdala. Essa amígdala pode tomar proporções enormes, gigantescas mesmo. Então isso aqui é um corte parasagital de uma ressonância magnética. Aqui você vê o lábio superior dessa criança, aqui você vê o lábio inferior. E aqui a gente já vê uma micrognatia nesse paciente. O paciente, normalmente, quando ele é respirador bucal, ele acaba fazendo essa micrognatia. Observe que como ele empurra esse queixo para trás, olha, observe como a língua acaba projetando e empurrando essa amígdala e todo o fluxo de ar que é esse preto, ele acaba sendo completamente obstruído aqui, ó. Depois eu consigo ver a parte da traqueia e do esôfago aqui, mas olha, observe novamente, olha a obstrução que tem por causa do aumento da amígdala posteriormente. Então, normalmente isso, criança dormindo sempre é muito legal, né? Essa ingenuidade do ser é uma coisa que a gente vai perdendo com o tempo, né? Mas você vê que é uma entrega total ao sono mesmo, né? É uma delícia, mas criança não pode dormir de boca aberta, por mais lindo que pareça. Então, quando a gente fala no tamanho das amígdalas, isso é uma coisa que vocês vão ver muito quando estiver passando no ambulatório da otorrino. A gente vai perguntar assim, você vai fazer uma história clínica do paciente, eu vou querer mais ou menos entender qual o tamanho dessa amígdala. Então, normalmente a gente acaba dando essa classificação por números mesmo.
Então você vai falar que essa amígdala ela é grau 1, grau 2, grau 3 ou grau 4. Então você pode ver que grau 1 ela fica protegida pelo pilar. Lembra que eu falei para vocês? Aqui é a úvula, esse é o pilar anterior e esse é o pilar posterior. Então eu vejo a úvula, o pilar anterior, a amígdala e o pilar posterior ainda, ele protege a parede da orofaringe para a passagem do ar na questão respiratória. Quando eu já tenho um grau 2, ela já se começa a se projetar para a luz posterior, um grau 3 quase que certeza, e um grau 4, veja que elas acabam passando, quase se encontrando na linha média. Então, isso é um caso cirúrgico absoluto, basicamente esses dois aqui, e o grau 1 só por causa de detritos de alimentos que a gente já vai falar, e o grau 2 só se for também por detritos de alimento ou por uma amidalite de repetição. Isso é um pós-operatório imediato, que aqui vocês podem ver, então, olha o tamanho do espaço que a gente consegue, então observe o tamanho dessa amígdala quando a criança abre a boca. Até tem um caso aqui que é um detrito de alimento, observe que não tem espaço basicamente para passagem do ar aqui, dos alimentos. Realmente essas crianças elas sofrem muito, fazem muito a apneia do sono. Essa apneia do sono acaba alterando muito o crescimento, o desenvolvimento, não só corporal da criança por alteração de secreção de hormônio de crescimento, mas também alteração do desenvolvimento psicomotor. Essas crianças acabam tendo muito essa dificuldade. Aqui a gente consegue ver, então, depois da retirada da amígdala, aqui é a loja onde foi retirada a amígdala, isso é um transoperatório, né? Lógico. Aqui eu consigo ver o abaixador de língua, então aqui eu vejo a úvula, eu vejo o pilar posterior agora e eu vejo quanto consegui ganhar de espaço respiratório para esse paciente. Tá bom? Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre aqui, ó, sobre imunologia. Isso é uma coisa bem legal relacionado com as faringoamidalites. Vocês vão escutar muito que a mãe vai falar assim, vai operar a amígdala e como é que fica a imunidade do meu filho? Então, vamos tentar entender o que está acontecendo para que a gente possa comentar um pouco sobre a questão da imunidade. Deixa eu ver meu bate-papo aqui só um pouquinho. A Mari tem uma pergunta aqui, ó. Bruxismo faria alterações estruturais parecidas? Então tá, Mari, essa sua pergunta ela é assim, o bruxismo não tem não é uma doença pré-estabelecida, né, apesar dos transtornos que ele pode ocasionar em questão do dente, tanto em criança quanto em adulto. Mas o bruxismo ele não causa alterações estruturais, mas sim ele causa essa alteração estrutural apenas na arcada dentária. Então é importante a gente entender que quando a criança tem bruxismo, e criança tem muito mais bruxismo que adulto, a gente não consegue entender bem o motivo disso. Provavelmente que criança tem o subconsciente da criança é muito mais ativo do que o nosso. Mas o bruxismo ele pode estar relacionado com quadros de estresse, o que a gente normalmente observa nos pacientes. E você realmente tem que dormir de placa. A criança assusta porque criança range mesmo, você fica ouvindo um barulho muito estranho à noite e a criança fazendo bruxismo. Normalmente isso acaba não trazendo muito transtorno no desenvolvimento crâniofacial da criança. Porém, principalmente no adulto, o bruxismo é importante porque quando você fala em dente, o dente ele fica conectado ao seu osso, não necessariamente por um contato físico osso-osso, periósteo-periósteo. Existe microscopicamente um distanciamento entre o osso, seja da mandíbula ou seja o osso maxilar, que através de microligamentos, onde a gente tem vasos, nervos e artérias e veias e nervos, que eles ficam conectados com o periósteo seja da maxila, seja da mandíbula. Quando você faz bruxismo, você vai fazendo tipo um movimento de pistão e você vai fazendo uma erosão no osso e vai fazendo um rompimento desses ligamentos que você tem, que são ligamentos de suporte do dente com a sua arcada crânio-maxila. E isso acaba fazendo uma destruição do osso que está projetando esses vasos, esses nervos para o seu dente, e isso acaba amolecendo o dente, e o paciente com o tempo realmente ele pode
acabar perdendo o dente. Mas muitas vezes esses pacientes acabam fazendo fratura de dente mesmo, por estresse mesmo de mordida, tá bom? Mas não por alteração crânio-facial daí, mas mais por alteração local de dente. Tá bem? Valeu, Mari. Qualquer coisa, pergunta. Então, beleza. Então, vamos lá. Deixa eu só diminuir aqui. Aqui, ó. Beleza. Então, ó, falar sobre imunologia, então. As tonsilas palatinas e faringeias são órgãos de tecido linfóide estrategicamente localizados para a proteção imunológica do trato aerodigestivo. Então, as tonsilas palatinas apresentam na sua superfície essas invaginações que são determinadas de criptas. Lembra que eu falei para vocês? Na adenoide, na tonsila faringeia, apresenta um pregamento mucoso bem desenvolvido, mas poucas criptas. Então, e nessas criptas que a gente tem na amígdala palatina, é onde acaba depositando detritos de alimento. Então, quando o paciente come, os alimentos acabam entrando nessas criptas e causando daí um depósito de alimento. Esses depósitos de alimentos, eles acabam sofrendo toda uma alteração das células de defesa de superfície, assim como das próprias bactérias que você tem na boca. Eles se transformam no que a gente chama de cásio. Então, cásio é aquela pedrinha dura que a gente tem na boca, assim, que acaba dando uma alteração no hálito, assim. A pessoa vai ficando com mau hálito. Então, o epitélio escamoso das criptas possui um sistema complexo de transporte através de microporos. Isso aqui é legal para a gente entender. Eu sei que é bem teórico, mas isso aqui que vai ser a sua resposta para a mamãe. Não dessa maneira, mas para você entender que você está seguro na resposta que você está fazendo quando ela te pergunta que quando tira a amígdala causa uma perda da imunidade. Então, o epitélio escamoso das criptas possui um sistema complexo de transporte através de microporos que levam antígenos ingeridos ou inalados ao tecido linfóide subjacente. Dentro do tecido linfóide, o antígeno entra em contato com células processadoras de antígenos responsáveis por apresentá-los, então, aos linfócitos T. Quando há uma concentração suficiente de um antígeno, é estimulada a diferenciação de linfócito B em plasmócito a sua expansão clonal. Isso resulta na produção das imunoglobulinas, notadamente imunoglobulina A. Lembra, a gente está bem em voga agora dessa imunoglobulina A por causa do diagnóstico do SARS-CoV-2, que é transportada à superfície da mucosa, fornecendo então a proteção imunológica local. Então, realmente, a amígdala ela participa então das funções da imunidade local da boca através das imunoglobulinas A. Porém, em pacientes com infecções recorrentes, há inflamação do epitélio das criptas, resultando em uma diminuição do transporte de antígeno e uma diminuição da função imunológica através dos linfócitos B, que se transformam em plasmócitos e têm sua expressão clonal através das imunoglobulinas A, né? Então, porém, em alguns casos, aqui linfócito B, com consequência, redução da produção de anticorpos da população de linfócitos nos centros germinativos. Então, o que acontece? Quando você começa a fazer amidalite de repetição, é isso que a gente fala para a mamãe. Tudo na vida é custo-benefício. Então, olha só, a amígdala, eu vou ter duas grandes indicações para fazer cirurgia nela. Eu tenho uma indicação, quando a amígdala é muito grande, eu causo ronco e apneia, e isso causa toda a deformidade crânio-facial em mim, ou amidalite de repetição, independente do tamanho. Da amidalite de repetição, eu vou fazer nessas crianças, eu vou fazer cirurgia da amígdala, e a mãe vai falar assim, mas tirar a amígdala não é um fator de proteção? A amígdala é um fator de proteção, mas essas amidalites de repetição que o seu filho está fazendo, ele está fazendo uma alteração do epitélio. Isso está diminuindo a função imunológica por parte dos linfócitos. Consequentemente, uma redução da produção dos anticorpos. Então, isso acaba sendo a justificativa que essa amígdala não tem mais uma função, porque já criou tanta amidalite de repetição, já criou tanta uma alteração na superfície dessa amígdala, que ela perde a capacidade de absorção desses antígenos para a produção das imunoglobulinas A de defesa de superfície. Então, em alguns casos, pode haver até um incremento da resposta de TH2, isso é uma outra conversa, com aumento de ativação de linfócito B. Sendo assim, tonsilas cronicamente infectadas e com volume aumentado frequentemente têm a sua função imunológica alterada, como a gente comentou.
tá bom? Em relação às possíveis consequências imunológicas causadas pela amidalectomia, um trabalho evidenciou que houve redução de níveis séricos de IgA e de IgG e IgA após um mês de pós-operatório. Então, olha só, esse trabalho falou que após eu retirar a amígdala, os meus níveis séricos de IgG e IgA reduziram, tá bom? Um mês após. Porém, eu tenho uma recuperação desses níveis 3 meses depois. No entanto, essa queda, bem como a queda de IgG e IgA, reportada por outras pesquisas, não parece ser uma causa de imunossupressão. Então, na verdade, os níveis eles diminuíram, mas não porque eles diminuíram do valor normal para inferior. Eles diminuíram de um valor aumentado para o normal. Então, é isso que eles acabam identificando que não existe uma imunossupressão. Porque esses pacientes, eles não apresentam doenças oportunistas no pós-operatório. A gente dificilmente vê criança com doença oportunista de pós-operatório de amígdala de adenoide. Nunca vi assim. E no hospital que a gente trabalha, assim, pré-pandemia, no mínimo, a gente realiza umas 30 cirurgias de amígdala e de adenoide por dia. Ao invés disso, esses fenômenos parecem representar um ajuste da função imune desses pacientes que estavam exacerbadas por tonsilites recorrentes, que foi isso que eu comentei com vocês. Então, você sai do elevado para o normal e você não saiu do normal para níveis menores. Tá bom? A patogênese da doença inflamatória infecciosa das amígdalas provavelmente envolve sua localização anatômica e função de processamento de material infeccioso. Não há certeza em relação ao que determina o início das infecções crônicas. Realmente a gente não consegue entender por que tem criança que começa a fazer amidalite de repetição. A gente não sabe isso. Por que tem criança que não faz amidalite de repetição e tem criança que faz amidalite de repetição? A gente não sabe isso. Infecção viral com infecção bacteriana associada pode ser um dos mecanismos de desencadeamento da infecção crônica, mas os efeitos do ambiente, fatores próprios do indivíduo, dieta, entre outros, podem também estar envolvidos. Então veja que tem muita variável nessa conclusão. Estudos recentes demonstram que inflamação e perda da integridade do epitélio da cripta resultam em uma criptite crônica e obstrução das criptas, levando à estase de resíduos e persistências de antígenos. A partir daí, mesmo bactérias infrequentes nas criptas poderiam se multiplicar e causar infecção crônica. Então, a gente realmente não sabe como isso funciona. Isso são apenas hipóteses diagnósticas. Então, essa resposta eu não tenho para dar para vocês. Por que tem criança que faz amidalite de repetição? E essas eu tenho que operar e tem criança que a gente não sabe, não faz. Então, lógico, como eu falei, existem fatores ambientais, existem fatores do próprio indivíduo, dieta, enfim, são vários fatores envolvidos, mas que a gente acaba não tendo um parâmetro bem certo para poder explicar isso para o papai, para a mamãe. Então, em relação às faringotonsilites, a gente vai falar sobre a tonsila faringeia agora, que é adenoide. Então, uma adenoidite aguda, a gente vê muito quando o paciente está com uma infecção de via aérea superior, então, que você tem uma inflamação, um aumento do adenoide agudo, transitório, isso daí que é um ronco transitório por essa obstrução nasal, por essa hipertrofia secundária a um processo viral, que melhora depois do término do processo. Aguda recorrente é quando eu tenho 4 ou mais episódios de adenoidite aguda em 6 meses, tá bom? Isso é difícil de diferenciar de uma sinusite aguda recorrente. Na criança, muitas vezes, uma coisa que a gente faz equivocadamente é pedir um raio-x de seios da face para a criança num estado de infecção de via aérea superior, seja por resfriado, gripe ou qualquer coisa assim, aumento da adenoide. E a gente fala que a criança tem uma sinusite. Então, os seios da face da criança realmente são muito pequenos. Quando você faz um raio-x de cava no processo viral associado, no raio-x de seios da face, é óbvio que vai apresentar aí uma alteração e um velamento de seios da face. Mas não que a criança esteja com um quadro de sinusite, mas o próprio aumento da adenoide lá atrás acaba causando essa estase de secreção dentro do nariz. Essa secreção, lógico, acaba invadindo os seios da face e você acha que a criança tem sinusite e fica tratando a sinusite. Na verdade, não é isso. Ela tem aumento da adenoide com estase de secreção dentro da cavidade nasal. A adenoidite crônica, então, justamente para diferenciar, então, do caso da rinocinusite crônica,
uma das causas que a gente pode ter é o refluxo gastroesofágico em criança. Então, o refluxo gastroesofágico em criança, ele pode ser um estimulador de aumento da adenoide de caráter crônico. Normalmente, às vezes, por hábito familiar, acaba dando uma madeira muito grande para a criança, para que ela possa dormir, ficar com plenitude gástrica. Isso acaba desenvolvendo tendo mais sono na criança, mas ela faz aqueles refluxos que simplesmente ela não precisa vomitar, não precisa necessariamente ter o vômito para ter o refluxo. Ela só regurgita, e nesse movimento de regurgitar, o leite, que vem todo com o suco gástrico, todo com aquela acidez, todo com aquela flora já gástrica, passa pelo esôfago, acaba vindo na boca, e pela proximidade da saída do esôfago e a proximidade que tem em relação à adenoide, e esse leite que acaba encharcando toda a boca da criança, isso pode irritar a adenoide, deixar a adenoide aumentada de volume. Então, o refluxo gastroesofágico pode causar uma adenoidite crônica. E outro motivo é a hipertrofia da adenoide, como a gente já comentou normalmente, né? Então, isso que a gente está falando. Então, a adenoide inflamada, ela acaba tendo mais secreção, a adenoide grande, isso que a gente demonstrou previamente. Tá bom? Em relação às amígdalas, então, só falando da amidalite aguda, a gente saiu à noite, ficou no sereno, tomou gelado, e isso eu estou com dor de garganta, então estou com uma amidalite aguda. Aguda recorrente são 7 episódios em um ano, 5 em 2 anos, ou 3 episódios em 3 anos consecutivos. Uma justificativa para fazer cirurgia de amígdala para criança é classificá-la como aguda recorrente. Mas você observa, uma criança que tem 7 episódios de amidalite em um ano, realmente é muita coisa, né? Nem precisa tanto, é muito uma questão de bom senso, assim. O pai está cada mês e meio tá com a criança no consultório fazendo antibiótico. Então, isso mais que tem indicação de retirada mesmo da amígdala dessas crianças. Então, a amidalite crônica, quando você tem uma amígdala aumentada de tamanho, essa pode ocasionar uma dor crônica e pode causar o acúmulo dos cálculos dentro dessas criptas das amígdalas, que a gente chama de casos, e isso acaba ocasionando, então, um mau hálito. E a hipertrofia da amígdala, como a gente já falou, causando ronco, apneia e alteração de voz, tá bom? Então, quando eu pego um quadro desse aqui, é uma coisa que eu tenho que ficar muito em mente, assim. Então, assim, por exemplo, eu vejo esse quadro, primeiro é uma amidalite bacteriana, segundo, uma amidalite crônica, ou seja, o paciente tem dor de garganta crônica sem apresentar placas evidentes, né? O terceiro, abscesso piramidaliano. O abscesso piramidaliano é uma amidalite onde o paciente necessariamente tem trismo. Isso é uma coisa interessante. Então, o paciente ele fala que está com muita dor de garganta, mas eu não consigo abrir a boca. Ele tem trismo, em dificuldade. Então, pensar em dor de garganta com dificuldade de abrir a boca, que é trismo, sempre vem em mente abscesso piramidaliano. Uma coisa que a gente sempre tem em mente é a mononucleose, né? A mononucleose é assim, o paciente chega no consultório, faz um antibiótico, 1, 2 vezes antibiótico, o paciente troca o antibiótico e ele continua com placa na amígdala, né? Então, sempre lembrar de amidalite por mononucleose, que é de origem viral. Você pode ter amidalite por estrepto, amidalite mesmo por herpes, uma herpangina. E isso aqui é o paciente que ele não tem dor, mas ele tem um detrito de alimento que fica preso na amígdala, que é a amígdala com cálcio, né? Tá bom? Eu vou passar uns casos clínicos aqui rapidinho para vocês, tá bem? Para não me estender muito mais. Então aqui você pode ver, isso aqui é uma laringoscopia, onde o paciente chegou para mim com dor de garganta, eu peço para ele abrir a boca, e eu vejo aqui a úvula, eu vejo uma amígdala aumentada de tamanho, eu tenho catarro lá atrás, ó. Então esse paciente está com gotejamento. Epa, desculpa. Perdão. Deixa eu só ver o melhor ponto aqui. Isso, então eu vejo a úvula aqui, eu vejo a amígdala cheia de placa, tem uma secreção posterior escorrendo lá atrás. Aqui essa burra lingual, né? A língua fica aqui. Então você vê que essa amígdala é uma amígdala grau 3, porque ela quase se encosta no meio aqui. Isso pode diminuir após a melhora da infecção.
Deixa eu ver, Matheus. Professor, pacientes com alguns desvios de septo importante por respirar pela boca podem ter mais chances de ter amidalite? Ah, boa, Matheus. Boa pergunta. Então, Matheus, deixa eu explicar uma coisa para você. Já volto aqui no caso clínico. Essa sua pergunta é muito pertinente. Tem paciente que acorda todo dia de manhã com dor de garganta. Estou com uma dor de garganta de manhã. E ele fala assim, eu só de manhã, depois que eu tomo café, passa lá umas 10 horas da manhã, a minha dor de garganta passa. Então eu faço amidalite de repetição. Não. O que está acontecendo é o seguinte, o paciente que ele tem desvio de septo, o paciente que é respirador bucal, e essa é a importância da sua pergunta, ele fica, quando ele faz respiração bucal, quem protege a nossa orofaringe, a amígdala e a parte da laringe é a saliva. Então, lembra daquelas imunoglobulinas A? Isso como que, onde que está tudo isso daí? Isso aí está tudo na saliva. A saliva que é o órgão protetor da boca. Então, quando eu tenho uma respiração bucal de suplência noturna, por um desvio de septo, eu acabo roncando, dormindo com a boca entreaberta, eu tenho ressecamento da minha garganta, e isso daí eu tenho dor de garganta, simplesmente porque eu perdi a proteção da minha saliva no ato noturno. Ou é pelo ronco, isso é um movimento da úvula, então esse traumatismo que a região da úvula tem pode me dar dor matinal, ou simplesmente que eu dormi com a boca entreaberta e acordo com a garganta seca, com dor de garganta. Eu vou lá, de manhã cedo, eu tomo água, eu tomo meu de jejum matinal, pode ser um café com leite, seja lá o que for, e daí eu vejo que a minha dor de garganta ela vai melhorando. Então, isso é secundário à respiração bucal de suplência. Isso é interessante porque esse paciente, ele imagina que ele tem que operar a amígdala. E não, ele tem que operar o nariz mesmo, né? Não a amígdala, porque se ele tirar a amígdala, ele vai continuar com dor de garganta por causa do ressecamento mesmo da faringe. Tá bom? Obrigado, Matheus, pela pergunta, viu? Então tá, então esse é um caso, vamos para o segundo caso então. O paciente, então, aqui a gente consegue ver novamente, ó, bem claro, ó, essa é uma amígdala da grau menor, ó, tá vendo? Como a amígdala ela já fica presa dentro do pilar amidaliano. Nada, Matheus. Ó, fica preso dentro do pilar amidaliano. Aqui eu consigo ver a úvula, ó, o pilar está aqui, ó, ele faz uma amidalite numa amígdala pequena, ó, tá vendo? Eu vejo as placas bem direitinho, mas não é uma amígdala que ele sai do pilar posterior, como eu mostrei no caso anterior para vocês. Ó. Tá bom? Então vamos lá. Esse é outro caso clínico aqui. Aqui, ó. Esse paciente é o paciente da amidalite crônica. Ó. Lembra que eu comentei com vocês? Ó, então aqui eu consigo ver a úvula do paciente. Ele tem uma queixa de dor crônica, tem detritos de alimentos que ficam presos nos buracos, ó, nas criptas das amígdalas. Ó. Ó a diferença da amígdala. A amígdala é enorme, é tudo cheio de cripta, ó, tá vendo? E veja como ele existe uma assimetria de amígdala aqui. Mas observe, olha, aqui a amígdala lingual, que ela fica aqui embaixo, a epiglote que fica aqui, né? Mas observe novamente o tamanho dessa amígdala e quanto de cripta que ela acaba apresentando. E essas criptas acabam guardando detritos de alimento e às vezes o paciente ele tem um pouco de mau hálito. E esse paciente pede mesmo para operar, porque ele tem medo de, na hora do beijo, às vezes o gosto da saliva no beijo muda por causa dessas criptas na amígdala, sabe? E o paciente, às vezes, ele tem de chegar muito perto, de conversar com a pessoa, pode ser no trabalho, em questão de vínculo afetivo, familiar, social, e isso acaba levando que o paciente ele fica se constrangendo muito e causando, então, essa necessidade daí de operar a amígdala por causa disso. Vamos lá no outro caso clínico aqui, quero mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, isso é uma amidalite viral, ó. Ele faz praticamente, são umas aftas, ó, na amígdala, ó. Tá vendo, ó? Então, eu vou olhar nessa amígdala do lado esquerdo aqui, ó, eu vejo alguns pontos, eu vejo uma ulceração importante. Então, esse paciente ele tem muita dor unilateral. Necessariamente, eu precisei fazer a laringoscopia, mas se você for observar a outra amígdala dele não tem nada. Então, ele tem amidalite só de um lado, ó. Então, normalmente, essa é uma amidalite viral. Normalmente, a gente acaba fazendo até antibiótico para esses pacientes. Oh, meu Deus do céu. Acaba até fazendo antibiótico para esses pacientes, porque eles acabam fazendo infecção secundária
em cima dessas amidalites, ó, dessas amidalites virais. Então, a gente acaba fazendo antibiótico também. Veja que essa amígdala é limpa e por causa de uma infecção bacteriana secundária a essas ulcerações. Tá bom? Vamos lá ver mais esse caso clínico aqui. Então, esse caso clínico aqui é de mononucleose infecciosa. Então, observe que, gente, é super difícil você fazer um diagnóstico diferencial de mononucleose infecciosa como o quadro de amidalite bacteriana que eu tinha mostrado antes para vocês. Dificilmente o paciente vai chegar com placa na amígdala, você vai olhar para o paciente e vai falar assim, ah, não, isso é viral, isso não é infeccioso. Não, né? Você vai tratar de caráter infeccioso e a não resposta ao tratamento clínico, depois de umas 72 horas, você acaba pedindo hemograma e acaba suspeitando de um quadro que possa ser daí de caráter viral. E mononucleose não tem o que fazer, né? Você tem que pedir paciente ter paciência mesmo, que acaba não tendo o que fazer. Então, isso aqui é abscesso piramidaliano, ó. Tá vendo? Eu vou mostrar para vocês, deixa eu ter uma imagem um pouco melhor aqui, ó. Ó que legal aqui, ó. É a úvula aqui do paciente, ó. Essa amígdala do lado esquerdo, isso é o pilar posterior, pilar anterior, úvula. Você vê que desse lado eu vejo a amígdala completamente. Você que vê que desse lado que o pilar anterior, ele recobriu toda a úvula. Eu perdi o aspecto de visualização do pilar posterior. Esse paciente, ele tem um trisma. Então ele chega para mim com um trisma, quando eu olho a boca dele, eu vejo de um lado, eu vejo a amígdala, vejo o palato direitinho, e você vê que é interessante que eu não preciso nem ter placa. É interessante você ter isso, porque você vai falar assim, ah, mas interessante, ele tem abscesso e não tem placa na amígdala. Não tem nada a ver. Você pode criar o abscesso, esses abscessos piramidalianos são causados por um grupo linfóide no polo superior da amígdala, que a gente chama que são glândulas de Cooper, elas que acabam criando abscesso piramidaliano. Então, você não precisa ter a amidalite, você vai ter a infecção dessas glândulas superiores que pertencem à amígdala, que faz o abscesso piramidaliano, e um dos efeitos do quadro clínico principal, o paciente se queixa mesmo de trismo. Tá bom? Esse caso aqui, o que eu acho que é interessante vocês sempre terem em mente, que é isso aqui. Essa paciente chegou para mim com uma queixa de dor na amígdala há quase 3 meses, se queixando de dor e com uma massa palpável. Então, gente, assim, ó, paciente com, assim, adulto, com uma idade maior, assim, que nota um aumento do pilar amidaliano, sem ser de caráter infeccioso, não pode comer bola com isso. Olha o tamanho dessa amígdala, uma amígdala avermelhada, essa amígdala pequena, essa amígdala avermelhada, o paciente referindo aumento de volume no pescoço, não pode comer bola com isso. Isso é linfoma. Então, isso é tumor, isso é câncer, isso é quimioterapia para esses pacientes, tá bom? Isso é super importante. Aqui a gente pode ver daí a tomografia, onde a gente observa o tamanho da massa de lesão que o paciente acaba tendo, tá? E outra coisa que vocês têm que ter em mente é assim, lesão em boca, lesão ulcerada em boca dói. Quem já teve afta sabe, né? A afta dói muito na boca, né? E quando você pega um paciente que tem uma lesão ulcerada desse tamanho na boca e eu pergunto para ele, dói? E ele fala assim, não, não dói? Como não dói? Lesão ulcerada na boca tem que doer. Se não dói, sempre lembrar de câncer. Aí, eles têm trismo, a resposta da Mariana é por que esses pacientes têm trismo? Isso, porque você tem uma distensão dessa musculatura, sabe, Mariana? E daí você tem todo um estresse, todo o fluxo nervoso que vai fazer inervação para a abertura da sua boca. E lembra aquela questão de dor de ouvido? Você não abre a boca, o trismo, ele é diretamente relacionado por dor mesmo. Então, você abre a boca, não consigo abrir a boca. Bom, se você consegue abrir a boca, é diferente, você não deslocou a sua articulação temporomandibular. Esse paciente, realmente, o paciente que, quando fala que a maxila se deslocou, esse paciente, sim, não consegue abrir a boca, é um trismo, mas porque houve um deslocamento, né? Que fala que caiu o queixo do paciente, que às vezes os pacientes falam, né? Mas aqui, essa distensão que eu tenho, tem tanto comprometimento dessas fibras nervosas e sensitivas que o paciente não consegue abrir a boca, porque quando ele abre a boca,
quando ele está com a boca fechada, toda a musculatura ali está relaxada. Agora, quando ele abre a boca, essa musculatura ela começa a se esticar, começa a comprimir esse abscesso começa a comprimir todo o plexo nervoso que eu tenho ali na faringe, e o paciente não abre por dor mesmo, não abre a boca por causa de dor mesmo, por causa de toda essa compressão local ali. Tá bom? De nada, Mariana. Então, novamente falando para vocês, paciente com lesão ulcerada na boca tem que doer. Tem que doer. Lesão ulcerada que não dói, fica ligado, porque isso daí pode ser, normalmente pode ser câncer, né? Como uma lesão ulcerada desse tamanho que o paciente não tem queixa, né? Como é que não tem queixa de uma lesão ulcerada dessa, né? Eu tenho uma afta pequenininha na minha boca, eu já não consigo comer nada direito, né? E esse paciente fala que não tem dor, né? Isso não existe, né? Rapidinho agora as faringites, então. Faringite é quando você pode observar aqui, ó. Eu tenho na porção posterior, eu tenho a úvula aqui, ó, e a placa de pus, ela fica lá atrás da amígdala, ó, atrás do pilar posterior. Então isso é a faringite. Olha lá, ó, tá vendo? Aqui, ó, deixa eu melhorar aqui a imagem. Aqui, ó. Você vê a campanha, você vê a úvula aqui, ó, a amígdala tá aqui, ó, tá vendo? Isso é uma faringite bacteriana. Tá vendo? Que eu vejo na faringe, ó, posteriormente a úvula, a amígdala, úvula e posteriormente a infecção. Tá bem? E esse quadro aqui mostra, então, essa é uma faringite viral. Lembra que eu falei para vocês? O paciente está com dor de garganta, ele já quase não tem amígdala, ele já deve ter operado a amígdala, só ficou uns folículos, mas eu consigo ver essa granulação na faringe do tecido linfóide. Isso é bem característico de lesão viral que o paciente apresenta. Tá bom? Na epiglote, então, só para terminar para vocês, na epiglote o paciente ele se queixa de dor baixa. Se vocês observarem aqui, olha que legal aqui essa imagem, ó. Essa é a epiglote do paciente. Então, a amidalite, o paciente fala assim, tô com dor aqui, ó. Ele palpa aqui, ó. E na epiglotite, o paciente fala que ele está com dor aqui, ó, aqui embaixo, ó, tá me doendo aqui embaixo, uma dor medial. Então, aqui eu consigo ver ainda, por transparência de mucosa, a cartilagem da epiglote. Aqui eu vejo um edema e eu vejo claramente as vesículas aftoides aqui. Então, isso é um quadro viral de epiglotite, isso dói muito. Então, tem que fazer corticoide, normalmente, para esses pacientes, associado daí com antibiótico também, uma questão de infecção secundária. Tá bom? E, por último, isso aqui é uma história muito triste de um grande professor aqui da cidade que acabou falecendo por causa de uma hemorragia digestiva, por causa de alcoolismo. Isso aqui é uma lesão, isso é um câncer de epiglote, desencadeado mesmo por tabagismo e etilismo. Então, sabe o tamanho da lesão que acabou ocasionando aí o falecimento desse professor, uma pessoa muito querida na cidade. Bem, então é isso. Eu acho que o que eu queria passar para vocês era mais ou menos isso. E alguma pergunta? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Fiquem bem à vontade. Alguma coisa mais? De novo, o que o paciente refere? Dor na epiglotite. Então, naquela epiglotite, aquela epiglotite viral, nossa, então, assim, Mariana, lembra que eu falei da afta? Então, essa epiglotite, ela pode acontecer por quadros de afta mesmo. Lembra quando você já teve afta em língua e bochecha? Nossa, isso dói um monte, assim, sabe? Essas aftas de boca, lembra que eu falei lesão ulcerada, afta em boca, que dói, relaxa. Isso não é nada, isso vai acabar passando. Lógico que você tem que fazer analgésico. Normalmente a gente faz derivados de opioide para analgesia, associado ao corticoide para afta em boca. Afta em boca normalmente não precisa de antibiótico, mas tem que fazer uma analgesia importante, corticoide, que é o que vai melhorar. Tem um produto que é um gel da Blue M, é B-L-U-E, Blue de azul, M. Esse é um gel bem legal que o pessoal está usando no Erasto Gertner para mucosite de quimioterapia.
onde a dor é violenta naqueles pacientes que eles não conseguem comer nada. Então, isso acelera bastante a cicatrização. Isso é uma coisa legal de passar para os pacientes daí. É um gel que você acaba passando. Agora, nessa epiglotite, a dor é por causa da lesão aftoide mesmo. Então, você tem uma úlcera, a saliva ela acaba tendo um fator alcalino naquela região, é uma queimadura mesmo, que você acaba queimando toda essa parte. Então, dói muito, sabe? E daí por isso que você faz antibiótico secundário para epiglotite, porque ela normalmente ela acaba infeccionando diferente das aftas de boca. Tá bom? É comum, deixa eu ver, pergunta aqui da Maria Helena. É comum lesionar a artéria carótida? Então, Maria Helena, assim, ó, é, não é comum, assim, na verdade eu nunca vi. Eu trabalho num hospital há 25 anos, eu tenho 50 anos, eu tenho 28 anos de formado. Eu vi um acidente com amígdala, num amígdala de adulto, mas foi um ramo da facial, que é um ramo da carótida interna mesmo. Então, é muito, muito, muito incomum. Eu nunca vi, assim, graças a Deus, porque certeza que uma lesão de carótida interna é óbito no paciente, né? Mas esse paciente já foi, assim, um drama. Eu acho que eu envelheci alguns anos, eu acabei ajudando um médico lá do hospital onde eu trabalho, ele não conseguia mais controlar o sangramento e vocês vão ver na vida de vocês, quando vocês estão lidando com complicação, você começa a ficar cego, você está tão nervoso que você não consegue enxergar mais nada. Então daí eu entrei para ajudar e, nossa, foi um drama para controlar esse sangramento. O paciente, lógico, estava anestesiado, com anestesia geral, ele saiu com 3 pinças na boca, onde a gente teve que evoluir daí para ele vai para um serviço de hemodinâmica daí para fazer uma embolização da artéria. O paciente ficou super bem, mas teve que ficar em UTI, foram umas 3 semanas aí, ruimzinho. Deixa eu ver aqui. No texto que vocês passaram, fala de antibiótico, não previne glomerulonefrite aguda. No caso de faringite, tem algo que se possa prevenir? Então, assim, depois você me corrige se é Nastia que eu falo o seu nome, tá bom? Depois você me corrige se eu estiver falando errado, tá? Pode brigar comigo. Então, obrigado. Então, Tá certo, fica tranquilo. obrigado, Nastia. Desculpe. Daí, assim, ó, então, normalmente, o que aconteceu é que, assim, antigamente, um dos principais problemas que a gente tinha, uma coisa que vocês vão ver que a gente não tem muito aqui, Nastia, é que a gente, fora do país, a gente faz um teste rápido, sabe, para estrepto. Isso é muito legal, porque justamente por isso, o único que pode dar essa glomerulonefrite, essa parte de doença sistêmica, assim como artrite reumatoide, realmente são as lesões por estreptos. E hoje em dia, basicamente, todos os antibióticos acabam concomitantemente evitando essas infecções por estreptos, sabe? Essas glomerulonefrites e alterações reumatoides, elas vêm muito relacionadas assim com pacientes de baixo poder aquisitivo ou em localizações onde você não tem muito acesso ao antibiótico, né? Então, na verdade, qualquer antibiótico que você acaba fazendo, sim, ele vai prevenir, então, a glomerulonefrite aguda daí no paciente. Mas, se isso está no paper na verdade, esse paper foi eu que encaminhei para vocês, mas eu vou dar uma olhada bem direitinho e daí eu respondo depois para você se tiver algo diferente no paper, tá bom? Beleza, turma? Alguma coisa mais que eu possa ajudar? Nossa, obrigado você, Nastia. Obrigado você. Então tá, a gente, obrigado de coração, a gente já está com 1 hora de aula, acho que tá bom já, e daí a gente se vê na conferência às 11 horas, tá bom? Um beijo enorme para vocês, fiquem com Deus, novamente, obrigado pela paciência de vocês em poder estar aqui com a gente, tá bom? Beijo, turma, fiquem bem.